Quilômetros de praia, até onde a vista alcança. Cadê as pessoas? Cara, é muito louco mesmo que vejo ninguém num raio de quilômetros. Será por isso que eles aparecem? Caramba, ó, ó. A civilização tá tão distante e tão perto. Eu tô impressionado com o lixo. Tá em alguma língua oriental, mano. Esse foi um dos primeiros lugares em que indígenas do Brasil e europeus se encontraram. Ainda hoje, precisa de uma longa viagem para conhecer. E depois de muita espera, eu fui até lá. Olha onde é que nós estamos, velho. Olha o tamanho do caranguejo. Tem tipo uma coruja. Que tal, hein? Não tem ninguém na praia. Eu não tava esperando essa trilha, cara. Praia da Laje. Essa aventura foi feita em duas partes. Começa em fevereiro de 2024. Estamos em fevereiro, é quase carnaval, e aqui a gente pega uma estrada em direção a Cananéia, no litoral sul paulista, e de lá pegaremos um barco para esse paraíso chamado Ilha do Cardoso. A gente já vê lá no fundo os morros da Ilha do Cardoso. E essa região aqui no extremo sul do litoral paulista é um complexo estuarino lagunar. Para cá vem várias águas, né, vários rios que nascem nas encostas aqui, na parte sul do Vale do Ribeira, da Serra do Mar. Formam-se várias ilhas, manguezais, né? A própria cidade de Cananéia está numa ilha, por isso até a gente está cruzando essa ponte. E aí depois a gente vai para uma outra ilha, muito bonita aqui, né? Vamos embora. Cananéia é o município mais ao sul do estado de São Paulo, fazendo divisa com o Paraná. O território tem a Serra do Mar, manguezais e duas principais ilhas. Na ilha de Cananéia fica o principal núcleo urbano e o centro da cidade. Enfim, antes da gente embarcar, deixa eu mostrar então que a Bahia... Olha que legal aqui. Daqui partem os barcos ali em direção à Ilha do Cardoso. Só que esse sistema não é muito organizado, sabe? As pessoas costumam fechar grupos e contratar os barqueiros. Então é uma pena, assim, a gente fica um pouquinho refém. Mas tudo bem, pelo menos eu consegui me encaixar aqui num grupo que vai para o Pereirinha, que é a praia principal. E aí esse passeio é bem legal também, a gente vai sair aqui pela Bahia. O barco vai no sentido sul e atravessa o Mar Pequeno, que é onde o complexo estuarino encontra o mar. A oeste fica a Ilha Comprida, parte de outro município, e a sul, a Ilha do Cardoso. Ao contrário das outras, ela é montanhosa. Tem muito golfinho ou boto aqui no Mar Pequeno e os barqueiros sempre param para tentar avistar. Mas eles não surgiram nessa hora. A primeira ilha é nosso lado esquerdo aqui, tá, pessoal? Aqui é a ponta da trincheira, final dos 74 km de costa de praia da Ilha Comprida, tá bom? Aqui é um parque estadual, né? Parque Estadual da Ilha do Cardoso. Os monitores recebem todo mundo que chega de barco. E daí ele nos convidou para fazer uma visita ali ao museu, que é uma trilha educativa, que eu acho que eu já... não sei se é a mesma que eu fiz uma outra vez. E vai ser daqui a 1 hora. Então até lá, vamos explorar um pouquinho. Olha só que gigante. Cara, olha o tamanho do caranguejo.
Olha ali, tem um golfinho bem ali na frente, cara. Na verdade, boto cinza, como eles chamam. Vamos tentar chegar lá? Olha, cara. Então tem um cardume passando aqui e eles estão fazendo a refeição. Ali está o mar aberto, várias ilhas, uma planície aqui com manguezais e tal. Manguezal é o berçário da vida marinha. Então aqui é uma área de reprodução de espécies. Imagina essas águas calmas aqui, os golfinhos estão aproveitando. Inacreditável, cara. Nunca fiquei tão perto assim. E daí eles vão subindo para respirar. Ó, eles sobem, dão uma respirada, caça. A última vez que eu vi eles da costa. Ó, aqui. Olha do lado aqui. Na verdade eu achei que você espantava o boto, né? Mas pelo jeito eles não estão nem aí. Meu, olha, ó, ele tá bem na minha frente aqui agora, cara. Gente do céu. Caramba. Ó, ó. Eu voltei para a areia para buscar a caixa de vedação da câmera. Eu queria filmar debaixo d'água. Só que quando retornei, eles já tinham sumido. No fim, eu não sei se eles estavam só caçando ou interagindo com os humanos. Na verdade, eu queria ter ido para um outro lugar. O núcleo Marujá do parque, que fica do outro lado da Ilha do Cardoso. Esse núcleo é bem isolado e por isso é difícil conseguir transporte. Nessa primeira viagem, acabei indo ao núcleo Perequê, que é o mais acessível. Aqui, o parque oferece de graça a trilha educativa. O rio ele desaguava para cá. Então ele está contando aí que há alguns anos a comunidade decidiu não ter luz elétrica tradicional. Hoje, as residências possuem painéis solares, por exemplo, para eles poderem armazenar os peixes. E para muitas famílias é uma novidade ter uma geladeira, sabe? Mais pura vegetação de Restinga, né? É como o solo todo arenoso aqui, então olha só uma planície, né? Tirava a casquinha da árvore para mostrar que a coloração, né? Porque é vermelho porque é vermelho, amarelo ou preto. Aqui tem uma passarela bem sobre uma área de manguezal. São plantas que têm umas características próprias, né? As raízes aéreas para lidar com a maré. E aqui tem muitos caranguejos, né? A gente vê o vermelho, que é o aratu. Nesse momento a maré ela tá baixa, vai começar a subir daqui a pouco. Ele aproveita que alguns micro-organismos ficaram nos troncos das árvores e vai comendo elas depois que a maré vai baixando. O Parque Estadual da Ilha do Cardoso foi criado nos anos 60. Foi um jeito de proteger manguezais e rios que formam um enorme criadouro de espécies marinhas. Tartarugas e até baleias passam por aqui todos os anos. Aqui no museu tem 2 baleias que encalharam aqui, né? E aí eles conseguiram montar a ossada completa praticamente. Essa aqui é o filhote de uma jubarte e aqui uma baleia de Bride, tamanho. Louco, né? Esse também é um lugar de muita história. Era aqui que passava o Tratado de Tordesilhas. Em junho de 1494, o Reino de Portugal e a Coroa de Castela, que corresponde hoje à Espanha, dividiram o mundo novo entre si e usaram para isso uma linha imaginária. A leste da linha, as possessões eram portuguesas, o que possibilitou a descoberta e a exploração do Brasil. Um marco do tratado foi instalado aqui na ilha, bem pertinho daqui.
Meu plano era ir até o marco do Tratado de Tordesilhas. São 7 quilômetros de praia deserta, porém nós temos alguns problemas. A maré tem subido cada vez mais e tem retorcido troncos e galhos, e daqui a pouco a gente vai ter a maré alta, 2h30. Eu não teria por onde ir pela terra, e se eu tentasse ir pela água, eu corro o risco de topar com grandes troncos de árvore e me machucar. Então eu conversei ali com 2 monitores, eles me recomendaram, não seria a alternativa mais segura. Então vamos andar um trechinho ali só, que é uma praia deserta, e eu acho que tá bom demais. A última maré alta avançou até a vegetação e deixou a praia irreconhecível. Eu não imaginei que estava com essa força. Por isso, não pesquisei a tábua de marés e não deu para chegar nem perto do marco. Ali na frente já está difícil de passar. Dá para passar, é claro, mas a questão é que a maré vai subir ainda. Uma pena, assim, a ilha tá... Olha só, os galhos são por todos os lados. Isso é só um pedacinho da praia. Só me restou cair na água. Para onde se olhe, não tem absolutamente nada de civilização. Praia de Itacuruçá. Pensa numa água boa, velho. Não deu pra fazer tudo que eu queria, tem muito pra explorar aqui na ilha e acho que vou ter que voltar outro dia. Cá estamos, mais de um ano depois, para finalmente ir para o Marujá. Sim, a gente vai ter que pegar uma balsa, até lá uma lancha, na verdade, operada pelo governo do estado, como eu descobri no ano passado. Mas aí demorou porque, enfim, tem os horários limitados. Depois eu explico isso aí. Então o que acontece? Nós vamos acampar por lá, vai ser o meu primeiro acampamento de praia. Eu vou ficar num camping, vou com a cargueira, mas ela tá com mais coisas do que eu costumo levar, né? Então tem pasta de dente, desodorante, roupa extra, porque eu vou ficar 2 dias. A cidade é bem pequena, tranquila, não tem estacionamentos e já tive aqui outras vezes e eles sempre falam, não, deixa na rua mesmo que não tem problema. A lancha que faz a ligação Cananéia-Marujá é operada pelo governo do estado de São Paulo. Ela sai do mesmo porto onde fica a balsa para Ilha Comprida, mas só tem 3 horários a semana toda: segunda à tarde, que é quando eu fui, quarta e quinta de manhã. Como aprendi em Ilhabela, o pagamento tem que ser em dinheiro vivo, acredite, e custou R$ 56,90. A viagem é longa, contorna toda a Ilha do Cardoso por dentro da costa. Dura 3 horas. Com os barqueiros da cidade é 3 vezes mais rápido, só que não tem tanta demanda. Por isso, é difícil encontrar um barco que vá para lá se você estiver sozinho. Saindo da Bahia, entrando num curso d'água, a margem vai ficar bem estreita e a visão vai ficar bem interessante. O silêncio não é uma virtude da lancha. Aliás, uma boa dica é trazer protetor de ouvido. A baía, no caso, é a de Trapandé e o curso é o canal do Ararapira, que faz longas curvas atravessando enormes manguezais. Aqui tem várias unidades de conservação e umas poucas vilas de pescadores,
que são muito isoladas, pelo menos em se tratando do sudeste e sul do Brasil. Está vendo pequenos pontos vermelhos nessas imagens? São os guarás, uma ave que se reproduz nos mangues e que estava aqui aos montes. Bom, chegou a nossa hora. Cheguei às 4 da tarde no Marujá. A lancha segue para outra comunidade, o Ariri, que é o ponto final. Posso ir? Valeu! Para minha surpresa, o dono do camping que eu reservei foi até o porto só para me esperar. Isso! Ah, vai! Tudo bom, parceiro? Esse é o camping, só tem eu, né? Hoje é segunda-feira, maio, baixíssima temporada. Cara, meteorologicamente, amanhã a previsão é de tempo bom, na quarta de manhã talvez vai dar uma chuvinha. Por que eu tô indo de cargueira pra praia? Bom, aqui tem água, tem uma comidinha, se eu sentir fome, não sei quanto tempo eu vou ficar lá, repelente. Tem algumas cargueiras que você consegue tirar uma mochila de ataque, mas a minha não é esse modelo. Mas não tem problema, não tem muita gente aqui pra me achar meio estranho. Vambora! Cara, o lugar onde a gente está, a comunidade do Marujá, é uma faixa de terra assim prolongada ali a sul da Ilha do Cardoso. É uma longuíssima praia numa região muito isolada do Brasil. A gente está basicamente no meio do nada, cara. Olha onde é que nós estamos, velho. Tem um pescador pra lá, lá longe tem alguém andando. É, tá fria, mas vamos lá. Eu estou impressionado com o lixo, de tudo que você imaginar. Garrafa de bebida alcoólica, pote de maionese. É da comunidade aqui? Claro que não, cara. Isso tá vindo pela maré. Olha só esse troço aqui, cara. Tá em alguma língua oriental, mano. E veio parar aqui na Ilha do Cardoso, em São Paulo, no Brasil. E trilha, que é o que nos interessa. Tem uma cachoeira e algumas trilhas aqui para rios, locais de banho. Todas são proibidas para quem tá sozinho. Tem que ser feito com condutores. E aí eu procurei o que é que dá para fazer de forma autoguiada. E a única coisa que dá para fazer é caminhar até o final dessa praia e passar para a próxima. Amanhã o nosso objetivo é esse, tá? Agora, voltar ao campo, tomar banho. Eu vim dar uma caminhada aqui e, como eu suspeitava, tá tudo fechado os restaurantes. Até que tem bastante opção. Só que, cara, é uma segunda-feira, então vamos ter que fazer o nosso miojo. Só que tem um outro problema. Eu acho que talvez eu não trouxe fósforo. Bem, essa também é uma experiência bem diferente para mim. É estar caminhando com lanterna de trilha no
uma região praiana. Como é que a comunidade se organiza, né? Tem tipo uma rua aqui que é mais do lado do rio, onde ficam os restaurantes, a maior parte das pousadas e tal. E aí daqui partem as trilhas em direção à praia. Só que não tem iluminação pública, é claro, né? A maior parte das pessoas aqui usa celular, até que não tá muito incômodo, assim, questão dos borrachudos. Foi mais ali no fim da tarde. Cara, tem tipo uma coruja que eu jogo a lanterna e eu consigo ver o olho dela, tá? E aí quando eu chego perto ela sai voando, aí eu fico cuidando ela com a luz da minha lanterna. É muito louco, cara. Vai sair voando. Tá aqui na frente. Demorou um pouquinho. Não vai. Sabia que alguma coisa eu ia esquecer. Vou ter que ir atrás de um palito de fósforo. Foi só desligar a câmera que funcionou. Aí, tá na mão. Fechou, aprovado. Cara, não trouxe mais comida por causa do peso da mochila, porque tem roupa extra, toalha, coisas que não levam para acampamento. Cara, eu tô com uma blusa fina pra caramba e tô sem vontade de colocar mais nada. Vou dormir assim mesmo, ó, no colchão e deixar o meu saco de dormir aqui. Caso eu sinta frio no meio da noite, eu pego ele. É isso aí, vamos acordar às 6 da manhã e tentar ver o sol nascer lá na praia, beleza? Boa noite. Bom dia. O dia tá bem mais aberto hoje, pra ver se a gente... Acho que entrou um mosquito aqui. Enfim. Que tal, hein, meu velho? Eu já vi o sol nascendo na praia, mas numa aventura como essa é a primeira vez. É isso aí, cara. Agora é sentar e apreciar. Muito massa, né? Não tem ninguém na praia. Tá chamando a atenção aqui os barcos de pesca. A pesca é importante para a comunidade aqui, para Cananéia também. E agora sim, ó, estamos conseguindo ver as elevações da Ilha do Cardoso. Esse mais alto aqui, ó, ele tem 700 e poucos metros. Então, aqui é o lado oposto dessa faixa de terra. O mar tá pra lá e aqui, não sei se dá pra chamar de rio, eu diria mais que é um estuário. E vai desaguar no mar lá na divisa com o Paraná, naquela direção. Lá pra trás mais manguezais. Hoje de manhã a galera saindo pra pescar. E aqui tem várias unidades de conservação, não só a Ilha do Cardoso. Então é uma região muito protegida. Por isso que não tem cidade pra cá, tem pouca ocupação. Então assim, eu fui atrás de café, mas não tem, tá tudo fechado, né? Enfim, só deve ter eu na comunidade inteira atrás de café, mas eu consegui marcar uma janta num restaurante aqui. O cara vai fazer um peixe pra mim. Tem uns pãozinhos ali que eu trouxe e mais uma barra de proteína. Eu vou usar isso de café da manhã e almoço. Vamos embora! Quando o terreno é aberto, você tem a verdadeira noção
de como tá isolado. Não vejo ninguém num raio de quilômetros. Agora são 9h20 e acabou de fazer a maré alta, 9h14. Foi uma maré alta baixa, na real. Agora, a maré vai cair. Como é que eu sei disso? Por causa do negócio chamado tábua de marés. E vai fazer a maré baixa lá perto das 4 da tarde. Então, tempo é nosso aliado nesse caso. Meu medo é que a trilha começasse mais por ali, por causa da maré. Mas não, ó. Ela é mais aqui pra trás. Olha lá. Então vamos lá, deve ser pra cá, ó. Ah, tem uma fonte. É ali, ó. Eu vou botar a parte de baixo, inclusive, que talvez a gente vai pegar um pouco de mata mais fechada, né? É bom estar com a perna protegida. Vamos lá. Eu não tava esperando essa trilha, cara. Eu tava esperando uma trilha mais lá por fora, pelo costão. Então é muito legal tá podendo conhecer esse lugar. Eu tava sentindo umas coisas na minha cara, agora eu descobri o que é. Teias de aranha. Tem algumas, inclusive, ali, mas são pequenininhas. Se alguma me picou, eu não senti. Ah, uma outra técnica legal é fazer isso aqui, né? Você vai andando, se tiver muita teia de aranha, pega um bastão, ou mesmo... Ó, ali eu já vi uma, ó. Então você vai fazendo assim com o bastão, como você não consegue ver, ele vai desfazendo todas as teias. Aí. Maravilha! Hein? Nossa, a maré chega até aqui, Carol. Aqui, cruzar essa lagoinha aqui, vamos tirar o tênis, né? Cara, eu não trouxe meu chinelo, mas se precisar, ó, já temos um aqui para entender esse fato de que uma praia tão isolada tem muito mais lixo do que uma praia urbana. É muito louco, cara. Tem uns peixinhos aqui embaixo também. Eu tenho uma imagem de satélite, ela está no cache do navegador, ou seja, ela ainda está na memória. E aí dá pra ver que realmente tem mais uma prainha e lá começa uma trilha que sobe o costão. Depois eu vou tentar subir lá. Cara, olha onde eu estou. Essa praia é enorme. Eu não pretendo ir até o final dela, cara, porque a caminhada vai ficar muito pesada e tá quente demais. Ó, Praia da Laje. A Praia da Laje tem 7 quilômetros de extensão. Era um lugar bastante habitado até a criação do parque, mas os moradores foram saindo aos poucos com a proibição da agricultura. A mata nativa foi se recuperando e hoje é uma praia selvagem. Para não dizer que não tem ninguém, tem 2 urubu aqui. Dia! Ó, o lixo continua. Café Três Corações. Triste, cara. Então, ó, tô andando há 1h30 já, não tô nem na metade da praia. Vou usar o lixo a meu favor, ó. Vou deixar a mochila aqui em cima. Só pra não ficar na areia, sabe? Aí, ó,
Eu já tive praias desertas antes, mas nunca nessa situação quilométrica. É realmente muito louco, velho. Vamos aproveitar ao máximo. Isso aí, ó, sombra, água fresca, 12h20. Eu mantenho minha posição de não seguir até a praia do Cambriú, o nome da praia. Eu não tô nem na metade do caminho pra lá, tá quente pra caramba. Então vamos ficar aqui, comer e iniciar o nosso retorno. 8 quilômetros de caminhada já. Eu tô vendo ali a trilha, eu acho que vai dar pra gente tentar chegar lá. Aqui, ó. Só que mais uma vez eu vou ter que botar a parte de baixo por causa de bromélias e gravatas. Vamos lá. Vamos ver até onde dá pra ir. Aí. Ó. O cansaço tá batendo já. Ó. Dá pra ver lá, cara. Vamos mais um pouquinho então. Então, como eu suspeitava, me parece que essa é uma trilha para pesca. Aqui começa a ficar perigoso. Talvez essa passagem não seja tão fácil mesmo. Vamos voltar? Vamos tentar subir nessa pedra. Ó, vou tomar muito cuidado com esses espinhos aqui, ó. Mesmo com tactel, eles entram. Mais uma teia de aranha ali. Aê! Tem espinho também. Aí! Que tal, hein? Já no começo dos anos 1500, Cananéia era visitada por navegadores espanhóis e portugueses que procuravam ouro e prata. Alguns, como o misterioso bacharel de Cananéia, abandonaram os barcos e se integraram aos indígenas da etnia Carijó, europeus que foram seduzidos pela beleza tropical. Ah, que sede que eu tava. 4 em ponto, chegamos. Tomar banho e eu vou, acho que dormir um pouquinho, porque ainda tá cedo. Depois acho que eu vou ver o pôr do sol ali na beira do rio, cara. Isso tem que ferver a bola. Na hora combinada, eu apareci no restaurante. O dono fez uma salada e um ceviche de mariscos que, olha, tava uma delícia. Aí depois veio feijão, farofa, arroz, peixe e pirão, que é um caldo de peixe com farinha de mandioca. Tudo pescado na própria comunidade. O peixe estava um pouquinho salgado, mas fora isso, meu amigo, tava incrível. Tudo mais um suco de limão por R$50. Na minha frente estava um pessoal da comunidade debatendo futebol,
logo depois de jogarem uma pelada. Se eles não confiam na gente, eles preferem perder a bola. O dono do restaurante tem uma história interessante. Ele morava na Praia da Laje quando o parque foi criado e se mudou para o Marujá. Ele me contou que o lixo nas praias vem de navios. Para não pagar a taxa de descarte do lixo, eles acabam jogando tudo no mar. E como previsto, uma chuva apareceu agora na manhã de quarto, o tempo virou, e uma frente fria que vai romper o bloqueio atmosférico, estava mantendo aquele tempo seco. Já prevendo isso, coloquei a barraca. Dei sorte porque eu tô sozinho, né? Daí, normalmente aqui a galera deve fazer café da manhã, janta, quando o camping tá cheio, como tô só eu botei a barraca aqui pra dentro. Vamos desmontar agora e esperar. A meio-dia 45, vou esperar a lancha. Essas são as estações de energia solar que tem bastante aqui pela ilha que o pessoal usa. E aqui o sistema bem interessante, que eu vi em outros lugares também, que é de aquecer o banho com um botijão de gás esses de cozinha. Bem brasileiro, né? Bem legal o camping aqui, tem uma estrutura bem interessante. Vai estar com o contato lá na descrição. Vambora! Hora da verdade, saber se meu carro continua lá. Tá lá assim. Daí, finalmente consegui ir pra lá. Cara, então recapitulando. Duas formas de curtir a Ilha do Cardoso. A primeira é uma forma mais light, trilha educativa e uma tarde na praia. Agora, se você gosta de trilha, aventura na praia, vale a pena tentar ir lá pro Marujá, que é um lugar bem isolado mesmo. É uma comunidade que tem muita pousada e camping, isso é fácil de achar. A alimentação é que eu achei um pouquinho complicado, assim, não tem padaria, café. A não ser que seja assim, carnaval, réveillon, aí vai estar lotado, mas senão os restaurantes não abrem. Aí foi o que eu fiz, eu tive que ir lá combinar com o cara. Com os condutores, você tem algumas outras opções, não são muitas, tá? Mas tem a Cachoeira Grande, as piscinas da Laje, que são trilhas fáceis, só que infelizmente elas você tem que fazer com condutores. Essa trilha autoguiada eu achei legal e dá pra continuar bastante. Tem a Praia de Foles, depois do Cambriú. Então é isso, lá na descrição tem informações complementares. Era isso, e até a próxima aventura no litoral e na Serra do Mar de São Paulo. Ó. Valeu a pena esperar mais de um ano para conhecer esse canto isolado do Brasil. Mas agora, o meu olhar se volta para uma enorme serra que abraça as praias paulistas. Na próxima aventura, vamos explorar as cachoeiras da Serra do Mar.